O saúdo com a paz do Senhor Jesus. Passamos nesse momento para compartilhar com a Igreja do Senhor, espalhada pelo mundo afora, que é tempo de nós, irmãos, orarmos. Orarmos pelos nossos irmãos ali da Síria. Hoje, fiquei extremamente chocado ao saber que nas últimas 24 horas, centenas de cristãos foram assassinados na Síria. Lembrando que no mês de fevereiro nós tivemos massacres espalhados pelo mundo afora contra os cristãos. Isso traz para nós, irmãos, um grande peso de tristeza, porque essas coisas você não vai ver sendo anunciado pelas mídias principais. As grandes redes de televisão nada divulgam sobre o massacre que os cristãos têm sofrido pelo mundo afora. Prisões arbitrárias, uma perseguição terrível contra o povo de Deus. E, infelizmente, não há nenhuma voz da mídia, não há nenhuma voz das autoridades, daqueles que dizem lutar pelos direitos humanos. Esses nada falam sobre os cristãos que estão sendo massacrados pelo mundo afora, vivendo em regimes totalitários. E nós queremos nos solidarizar com essas famílias, com esses irmãos, com esses entes queridos que estão agora chorando, lamentando profundamente esse massacre que a Síria estabeleceu sobre os servos do Senhor. Lembrando, irmãos, que a Síria é onde iniciou-se ali a conversão do nosso amado apóstolo Paulo, Damasco. Foi para ali que ele se deslocou-se para prender os cristãos, e lá houve a conversão desse grande homem de Deus, o apóstolo, que deixou 13 cartas para a igreja, um grande legado. E hoje a Síria está vivendo exatamente esse momento de profunda perseguição contra a igreja de Deus. E nós nos levantamos, irmãos, para orar, para clamar, para buscar o Senhor. Sim, é uma verdadeira perseguição contra aqueles que servem a Jesus. O Senhor Jesus já havia predito que isso haveria de acontecer. No Evangelho de Mateus, no capítulo 10, no versículo 22, Jesus disse assim: e odiados de todos sereis por causa do meu nome. Esses irmãos que estão sendo assassinados, esses massacres contra essas famílias, qual é a razão? Qual é o propósito? Por que estão fazendo isso? Simplesmente porque essas pessoas amam Jesus. Porque essas pessoas estão servindo a Deus. Porque essas pessoas proclamam o Evangelho de Cristo. Eles têm uma bandeira de fé. Essa é a razão de tanto ódio contra eles. E nós, irmãos, como igreja do Senhor, devemos orar. Orarmos ao Senhor para que Deus venha intervir em meio a essas tribulações, aflições que essas famílias estão agora, nesse momento, sofrendo. Eu indico para os irmãos, tem um site chamado Portas Abertas, Missões Portas Abertas. Está sempre ali divulgando a realidade dos missionários, a igreja perseguida. Existe um outro site chamado Guia-me, que sempre está trazendo notícia dos cristãos. Infelizmente, muitos estão apenas tomados pelas suas próprias coisas, pelas suas próprias atividades. E a tendência da igreja é ela ficar fechada no seu núcleo e considerar que apenas ela que está sofrendo, e esquece-se que, na grande verdade, irmãos, nós estamos em meio a um mundo que não conhece Deus, um mundo perdido, um mundo que cada vez mais odeia o Evangelho, odeia a palavra. Cada vez mais estamos cercados de um ateísmo, de um mundanismo que se prolifera, e os homens cada dia mais distantes de Deus. Mas pior que tudo isso, irmãos, é uma igreja que não consegue olhar para esse mundo perdido, não consegue olhar além das suas próprias fronteiras e conseguir enxergar. Tem cristãos que de fato estão sendo perseguidos, irmãos, e perseguidos no verdadeiro teor da palavra. Quantos irmãos que estão ali na Coreia do Norte? Coreia do Norte, durante os últimos 10 anos, esteve no topo do pior lugar para os cristãos viverem. Então, Coreia do Norte, Afeganistão, Irã, Arábia Saudita, China, Cuba, a perseguição que se estabelece também ali na América Latina. Queridos, a igreja tem sido atacada.
de uma maneira muito intensa, muito forte. Esses irmãos estão passando por perseguições intensas. E, infelizmente, muitos cristãos que ficam choramingando, reclamando, dizendo, eu estou sofrendo, mas não tem noção do quanto que esses irmãos, por causa do Evangelho, têm sido odiados. Quantas famílias que estão sendo dilaceradas, quantos que estão perdendo seus entes queridos, apenas pelo fato de declararem sua fé em Cristo Jesus. Lembro-me de um jovem pastor no Irã. Devido ao fato dele ter se convertido a Cristo, as autoridades o prenderam e deram a ele a oportunidade de sobreviver e ser liberto da prisão se ele se recusasse a continuar pregando a palavra e ele retornasse ao mundo islâmico. E pela recusa que ele teve, por não aceitar essa proposta das autoridades, ele foi punido. Punido de maneira cruel, totalmente autoritária. Esse jovem pastor, ele foi sentenciado à morte. E eu quero dizer para a igreja, irmãos espalhados pelo mundo afora, você que vier assistir esse vídeo, em nome de Jesus, lembre-se hoje de orar por esses amados, queridos e preciosos irmãos que estão lá sofrendo, vivenciando momentos de terror na mão desses homens malignos, que tudo o que eles fazem é por causa da revolta contra o Evangelho. Satanás e seus demônios, eles são incorpóreos. Os demônios não têm corpos, mas eles precisam de pessoas. E o inimigo, ele tem usado pessoas para atacar a igreja, para atacar esses servos do Senhor, para não permitir que a igreja se avance, se prolifere e propague o Evangelho da paz, que propague que só em Cristo há salvação. Lembrando, irmãos, o que eu tenho sempre afirmado na nossa igreja, a salvação é algo que muda o destino eterno das pessoas. A salvação não é apenas tirar uma pessoa, deixar de ir a uma mesquita para ir para uma igreja, deixar de ir para um clube, deixar de ir para a gandaia, para a bebedice, para a prostituição e passar a frequentar a igreja. Não. A mudança é uma mudança eterna. Ela vai sair da condenação do inferno para ir morar um dia com o Senhor lá no céu. É esse endereço eterno que será mudado. E isso é o Evangelho. É isso que nós pregamos, cremos. É isso que nós estamos anunciando. Satanás, ele não quer que os homens se convertam a Deus. Satanás não quer que os homens se arrependam. Satanás não quer que as pessoas tenham um encontro com Deus. E por isso ele labuta dia e noite, cotidianamente, para que as pessoas não tenham um encontro com Deus. Que em nome de Jesus, o Senhor venha despertar a sua igreja, a oração, ao clamor, a busca do Senhor, para você ser um missionário onde você estiver. Sim, a seara é muito grande, são poucos ceifeiros. Amanhã, na nossa igreja aqui em Évora, nós temos oração. Todas as sextas-feiras estamos ali orando, clamando a Deus, para que Deus nos capacite, para que Deus dê graça àqueles que estão na linha de frente, lá nos campos missionários. Oh Deus, que Deus levante uma geração apaixonada por Ele. Que Deus levante uma geração que de fato venha fazer diferença. Que nós não tenhamos apenas a nomenclatura de cristãos. Que nós não tenhamos apenas a nomenclatura de igreja, de corpo de Cristo, mas que nós possamos ser de fato. Ser aqueles que vão fazer a diferença. Ser aqueles que de fato estão proclamando Jesus, anunciando o Evangelho em todos os meios e formas. A Bíblia diz e ordena, pregue a tempo e a fora de tempo. Então, amado, que você possa no seu local de trabalho, na rua, onde você estiver, proclame Jesus, anuncie Jesus. A hora de nós anunciarmos o reino de Deus é agora. Esse é o momento. Vidas e mais vidas estão morrendo sem Deus, sem paz, sem salvação. E nós temos o dever de proclamar o Evangelho, o dever de proclamar o nome do Senhor nosso Deus. E eu te convido para você ser participante, ser coparticipante da obra de Deus. Deus está chamando a sua igreja para anunciar o Evangelho. E eu quero orar e te convidar para você orar por aqueles irmãos que estão espalhados pelo mundo afora, sofrendo de maneira terrível esses ataques, como esse agora que aconteceu nas últimas 24 horas ali na Síria, onde centenas de cristãos foram massacrados e mortos apenas por professar a fé em Cristo Jesus. Senhor Deus e Pai, nós levantamos o nosso clamor. Nós oramos a Ti, Senhor, neste momento, pelos nossos irmãos ali na Síria, essas famílias que estão enlutadas.
Senhor, a tua igreja que está ali plantada, Senhor, para proclamar o teu nome, para anunciar o teu evangelho, e que tem sofrido, Senhor, essa intensa perseguição de ódio. Ó Deus, há poder no teu nome para converter esses perseguidores. Assim como o Senhor converteu, Senhor, o coração de Paulo. Ó Deus, converta esses corações a ti. Dê, Senhor, graça, misericórdia, Senhor, a todos esses seus servos que estão vivendo esse tempo difícil, esse tempo de dor, esse tempo de perda. Renova a esperança, renova a fé. Usa eles, Senhor, para a glória do teu nome. Eu oro, Senhor, pelos irmãos também, que são espalhados pelo mundo afora. Ó Deus, nos países muçulmanos, onde a perseguição é tão intensa. Senhor, tão massiva contra a tua igreja. Levanta, Deus, uma igreja viva, eficaz, operante, uma igreja apaixonada por ti, uma igreja vibrante, Senhor, que vai proclamar o teu nome, anunciar o teu evangelho e se opor a todo o poder e força das trevas. Senhor, revista a tua igreja, Senhor, da armadura do Senhor. Senhor, revista a tua igreja de poder e de autoridade do céu. Envia, ó Deus, o grande avivamento para que a tua obra venha, Senhor, avançar e crescer. Assim oramos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Que Deus em Cristo Jesus venha despertar o seu povo e que você seja o instrumento do Senhor para essa geração conhecer as verdades que apenas Cristo Jesus pode transmitir. Fique na paz do Senhor Jesus.